Começamos mais um Fala Franchising ao vivo e direto do segundo dia da BF Franchising Expo, a maior feira de franquias do mundo. E os convidados de hoje já vão contar para vocês o que foi esse primeiro dia. E hoje, que é o Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa, não tem lugar melhor para você estar do que na feira de franquia. Então, vem com a gente porque agora nós vamos desmistificar os termos mais difíceis do franchise, afinal, juridiquês para quê? Vamos descomplicar. Antes, eu quero agradecer o nosso patrocinador, a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. E para falar desse tema, estou aqui do meu lado, dou as boas-vindas ao homem que é sinônimo de jurídico descomplicado, Sidney Amendoeira Júnior, sócio fundador da MMA Advogados e diretor jurídico da BF. Bem-vindo, Sidney. Obrigado, querida. Obrigado por estar aqui de novo com você e com meus queridos Kelson e minha querida Andréa. É isso aí, ele já apresentou. Tô aqui também com o Kelson Nilo. Kelson, eu vou sair daqui preso ou não? Não, eu tô com três claro advogados. Não, absolutamente. A gente veio aqui justamente para juridiquês para quê? E pacta sunt servanda, né? Olha, eu tinha uma pergunta dessa, eu quero entender o que é isso daí. A Andréa vai explicar. Ela vai explicar? Bom, só lembrando o Kelson, ele é fundador da KNS Franchise e membro do Conselho Fiscal da BF. E para fechar esse trio aqui de estrelas, a minha xará, minha amiga querida Andréa Euríquio, ela é sócia do escritório de advocacia que leva seu nome e como os demais também tem muita estrada no franchising. Bem-vinda, Andréa. Obrigada, xará, querida Sidney. Kelson, um prazer estar aqui. Maravilha. Vamos começar esse papo aqui, porque assim, eu queria que o Sidney começasse a jogar aqui. Quais são as maiores dúvidas do pessoal quando o assunto é franchising? Chega muita coisa no seu escritório, eu sei que você conta até curiosidades de contrato, de perguntas. Conta um pouquinho pra gente. Caramba, essa é difícil, né? Essa Quais é são difícil. as principais curiosidades? Todas. Todas. Depende de quem te procura. Acho que tem que fazer uma separação, né? Se quem te procura é um potencial franqueador, as perguntas são umas. Se quem te procura é alguém que é um franqueado, as perguntas são completamente diferentes. Então, como a maior parte do meu tempo eu advogo para franqueadores, as perguntas que me fazem são do tipo... Formatação, né? Formatação, ou muito também, você pega às vezes uma franqueadora que já tem uma estrada e que já passou por algumas questões, vocês devem pegar isso para chuchu também, e quer reformatar o seu sistema, readaptar. Então as perguntas são diferentes. O que eu diria para você, se começa um cara do zero, a primeira pergunta que o cara vem é tipo, precisa estar com a marca registrada, sabe a coisa assim? As coisas... Chega, juro, é assustador para nós advogados. Eu sei que para uma pessoa leiga isso é uma pergunta super legítima, mas para nós dá até arrepio na medula, assim. Eu só não falo que meu cabelo ficou de pé porque eu não os possuo, mas se eu os possuísse, ficariam todos em pé. Então, basicamente, sim. Primeira pergunta: precisa ter uma marca registrada? Não precisa estar já registrada, mas ao menos você tem que ter um pedido de registro junto ao INPI, né? Se você não tem nada de marca, não dá nem para começar a conversar. Não dá. Né? E precisa ter cuidado para não ter uma oposição a essa marca, e aí você tem outros caminhos que você vai ter que adotar. Então acho que para um franqueador que chega do zero, essa acho que é uma primeira pergunta. Aí começam as perguntas das mais diversas. Aí vocês me interrompam, por favor. Do tipo, o que a franqueadora cobra do franqueado? E aí você começa a explicar as coisas mais básicas. Então, por exemplo, franqueado te procurou, tem uma taxa inicial de franquia para ingressar no sistema. Aí o franqueado ingressa no sistema, você tem royalties, você pode ou não cobrar fundo de propaganda, que é um fundo cooperado de rede para desenvolver marketing, etc. Olha, André, são muitas perguntas. Vou ficar rico com os royalties? Muita gente pergunta. Com taxa de franquia, posso pôr no meu bolso a taxa de franquia? Essa outra é melhor, né? Porque os caras acham mesmo. Isso é uma pergunta inteligente do Kelson, muito porque assim, tem gente que acha que dá pra viver vendendo taxa de franquia. E esse é um erro monstruoso. O que a gente tem sempre que lembrar é que um projeto de franquia, normalmente, ele vem atrelado a uma grande necessidade de venda de produto. Então, o que ele está buscando mesmo é vender mais produto em mais pontos de venda, colocar o seu serviço em mais locais. Então, a estratégia de usar a franquia para isso funciona super bem, porque ele vai vender mais produto, ele vai vender mais serviço. Mas tem uma inversão de valores que, assim, mas quanto é que eu vou ganhar de royalty, quanto é que eu vou ganhar de taxa de franquia, vou desviar o meu olhar e vou começar a vender sem se preocupar tanto em entregar produto, entregar serviço. Perfeito, ou até supervisão, né?
você entregar o que ele tem de O que ele tem de treinamento, know-how, o que ele tem de exatamente. supervisão, de know-how. Exatamente. Então, o que que eu acho? Eu acho que o que o André falou é excelente. Pô, o cara não pode ver, óbvio que é legítimo cobrar a taxa, sim. óbvio que é legítimo, e enriquecer com isso, se Sim. Deus quiser. Claro. Mas a questão é que o cara que monta uma franquia para tentar ganhar dinheiro, vendendo franquia, botando pra dentro e não entregando, ele vai ter Ele um vai revés ter. monstruoso. Perfeito. E eu queria só complementar essa primeira pergunta, assim, quais são as perguntas básicas? Tem uma segunda pergunta que vem sempre junto com a primeira, né? Se eu vou para franquia ou não. Preciso montar uma empresa franqueadora? É Boa. absolutamente Boa. necessário, porque muita gente que vai entrar no franchise tem a empresa principal, tá lá, Isso. e não tem essa preocupação, e já vem muitas vezes com essa decisão de preciso montar a franqueadora. Não é obrigatório, nem sempre isso é necessário. Então eu acho que vale a pena também a gente esclarecer que uma empresa franqueadora não é um CNPJ novo. Né? Perfeito. Muitas vezes ele está dentro da Pode ser, principal, Pode ele ser, pode não ser. necessariamente. Exatamente. 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 Talvez só para complementar a Andréia, o que eu acho que as pessoas têm que fazer, e essa seria uma pergunta até mais legítima do que tenho que ter uma franqueadora, qual é a vantagem ou as Perfeito. vantagens e desvantagens de se trabalhar dentro da empresa que eu já possuo ou criar Montar uma nova. franqueadora? Porque Sim. tem vantagens tributárias, tem Sem desvantagens. Você tem que analisar uma série de aspectos. Então, esta é uma pergunta que deveria ser feita e não é. Exatamente. A pergunta que é feita é essa que a André falou. Exatamente. Mas a pergunta correta é: quais são as vantagens? Quais são as vantagens? Para ele Não é internamente, sim ou não. É o que Entender. eu ganho aqui, o que eu que é perco bom ali aqui, né? e o que é bom no frigir dos ovos, Perfeito. entendeu? Perfeito. Agora, atendendo a esse perfil do pessoal que está aqui nos assistindo, a pergunta dos franqueados, ou de quem está interessado em comprar uma franquia, assim, quanto custa, quanto eu vou ganhar? Em quanto tempo? É muito objetivo. É. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar primeiro esse investimento inicial. Não é quanto custa uma franquia, assim, o que eu estou pagando e o que eu estou levando em troca. Eu acho que as Perfeito. pessoas se esquecem que dentro dessa pergunta quanto é que custa uma franquia, ela tem um valor e não é E, Andréia, empírico, não é, né? Não é. Assim, E sabe, aproveitando esse adivinhação. tema, eu queria até te perguntar, porque a gente ouve muita gente falar em coffee. E aí, assim, a gente sabe, conhece um pouquinho, mas quem tá entrando não sabe. E parece uma tosse, né? Mas explica, acho que muito do que você tá falando tá aí. Tá dentro Eu desse acho instrumento, que, né? O que é? Conta além pra de gente. franquia, que existe há bastante tempo já, mas muita gente desconhece, Verdade. ela veio trazer uma realidade super importante, que é dar transparência às informações. Assim, a gente precisa contar o que essa franqueadora está oferecendo e o que o candidato tem de oportunidade, de expectativa, de entender qual é o negócio. Então, a tal circular de oferta de franquia, a COF, é um documento, hoje em dia, né, um arquivo, um PDF, uma nuvem, mas enfim, é um documento que a lei estabelece como obrigatório, ou seja, toda franqueadora tem que entregar aos seus candidatos, contendo o mínimo de informação necessária, né, para a gente entender o que aquela franqueadora está oferecendo, quem ela é, o que ela oferece, quanto ela cobra e o que ela entrega. Basicamente é isso. Para que esse candidato possa avaliar, né, com base nessas informações, se ele está interessado numa ou noutra marca. Muitos dos visitantes da feira, eles entram na feira querendo comprar uma franquia. E a gente sempre fala, franquia do quê? Do quê? Do quê? Você quer uma pizzaria, você quer uma lavanderia. Então, a COF, a tal da circular, ela vem trazer essas informações. E o investimento é uma dessas informações. Está lá descrito. Posso te complementar uma Por coisa? favor. Que eu acho que liga o que a André falou com os franqueados, com os franqueadores, na minha opinião é o seguinte: do mesmo jeito que o franqueado quer saber, o franqueador tem o dever legal de fornecer e informar. Exatamente. Então, quando um franqueador novo ou um que está reformulando me procura, acho que a primeira grande conversa que tem que ter, que vai esbarrar nessa pergunta do franqueado é: meu caro, vamos lá, você tem uma operação estruturada? Sim ou não? Você sabe quanto vai custar para montar uma unidade do zero hoje? Sim ou não? Porque não adianta você me falar que você montou uma unidade em 1970, tô brincando aqui, obviamente, e você tá com ela aí há 30, 40, 50 anos rodando, porque o cara vai montar isso agora. Você precisa saber quanto custa isso agora. Hoje. E você precisa ter noção de quanto isso vai custar. E não é custar aqui em São Paulo, é quanto vai custar isso em São Paulo, no Rio, Aonde no for Acre, expandir, em todos os lugares. onde ele quiser expandir. Perfeito. Então, eu acho que uma lição de casa monstruosa que os franqueadores têm que ter para poder justamente responder esta pergunta da Andréia é fazer uma lição de casa bem feita, para que o investimento esteja bem
dimensionado e que ele possa fazer as contas para saber, né? Quanto e aí? É que afinal custa E- isso que eu Exato. vou oferecer e Aí- cobrar por isso. Por isso, o retorno esperado, Exato. em tese, ninguém promete retorno, mas, né? Aliás, se promete, não Não deveria. Não deveria. Não Uma deveria. boa dica para quem tá vindo É. aí. Vocês vão passar em stand, É. se promete. Não, já não há promessa. Se prometer, desconfia. Desconfia. confie. Desconfia. Quando a promessa é muita, o santo, santo e a desconfia. esmola é Desconfia. muito, o santo desconfia. E, Então, e, aliás, até queria perguntar para vocês, advogados, Fala. o que o Wilson fala, vocês complementam. Quando um franqueador vai fazer uma COF, vai desenhar, é legal ele contar com um advogado, com uma consultoria jurídica, enfim, para desenhar esse instrumento. O que tem que conter obrigatoriamente nele? Até para quem está assistindo, quando receber, falar, então essa empresa fez o dever de casa. Olha, a lei estabelece várias regras e com informações para a COF ter essas informações. E eu sempre falo que, no meu entendimento, a COF é um documento comercial e jurídico. E também financeiro. Nós, advogados, não sabemos fazer DRE, plano de negócios. E a COF tem essas informações. São informações financeiras. De quanto custa, quanto é para montar, qual é o ponto de equilíbrio, qual que é o retorno ou tal do payback. Enfim, essas informações têm que vir para o advogado para que ele comece a elaborar o documento. Ou seja, além dessas informações, sim, parte de obrigações, deveres, que estão no contrato também tem que estar na COF. Valores, taxa de franquia, royalties, taxa ou verba de propaganda, publicidade, até, inclusive, valores referente ao uso de sistema. Muitos esquecem. Olha. E, inclusive, também ontem foi falado, muito bem falado no simpósio jurídico, a respeito de arbitragem. Quanto custa se o franqueador vai colocar no contrato uma câmara de arbitragem, eleger uma câmara de arbitragem, mediação, Exato. exatamente, quais são os valores, quais são os custos para isso. Ontem foi muito bem debatido e ressaltado. Então, eu acho que a COF, ela é clara, um documento transparente, justamente com 10 dias antes para que o franqueado possa comprar, efetivar a compra, e que ele entenda que aquele negócio é transparente, os números são bons e que ele tem afinidade também com o negócio. Como o André falou, quero uma pizzaria, quero uma hamburgueria, onde eu tenho afinidade? E a COF eu acho que vai me traduzir isso aí. agora, Exato. eu queria... perdão, por favor. E eu acho que dentro dessa linha que o Kelson colocou, nem sempre o advogado participa dessa estrutura, né, da franqueadora. E o que acontece? A gente acaba chegando por último. Quando deu problema, né? Quando deu problema, quando é para fazer a minuta do contrato, porque muitas vezes a própria empresa faz a COF ou a consultoria que eventualmente uma empresa está contratando, acaba preparando esse documento, e quando chega para a gente, muitas vezes a informação não bate, o número não fecha, e aí começam os resguardos. Olha, não prometa este tipo de coisa, não dê valores que você não tem segurança que vão acontecer na praça que aquele franqueado está procurando. Então, muita gente, de fato, o Kelson colocou, entrega DRS, que são as demonstrações de resultados simuladas, né? Vamos fazer aqui uma simulação, deixa eu te contar qual é a minha estrutura de custos e como é que a gente formata isso, e muitas vezes a gente não recomenda, porque cada praça tem um comportamento, e muitas vezes o candidato ele está se baseando naquela simulação, naquele número. Então é importante a gente saber, né, que a lei obriga a entregar o balanço da franqueadora. Com base nesse balanço, você vai ter uma série de informações lá dentro. A lei obriga o franqueador a entregar a estimativa de investimento inicial. Então, com base nesses números, vamos entender e vamos simular. Mas, realmente, assim, as franqueadoras, elas precisam deixar de prometer tanta coisa que ela não tenha confiança que vai acontecer naquela praça com aquele operador. Perfeito. Não, e respondendo você, eu acho que é fundamental. Não é desejável, não, eu acho que é de importância vital que a franqueadora contrate um advogado para fazer uma circular. Eu não estou dizendo que não é possível fazê-lo sem, mas Sim. eu acho muito pouco recomendável. Por quê? O Kelson estava listando uma série de requisitos, Andréia outros. E percebam, tem coisas que vamos dizer assim, é bom estar na COF, mas não é exigível estar na COF, é obrigatório. Então isso faz uma diferença brutal do que você está analisando. E do mesmo jeito que uma franqueadora tem que contratar um advogado para fazer,
Se o candidato a franqueado puder, seria de assim, Essa é a fundamental importância que ele tivesse um advogado. Porque entenda uma coisa, um dos requisitos, Andréia, para estar dentro da circular é uma minuta do contrato de franquia. Vamos lá. A gente faz circular tentando a redação, já que o nosso podcast é juridiquês para quê? Quando você escreve uma circular, você tenta escrever pensando no leitor, né? Você tenta escrever com o menos de juridiquês possível para que o leitor, que é um Entenda. candidato a franqueado, possa entender. Que é um Vou leigo, fazer né? um parênteses. Na escola das minhas filhas, os professores dão uma nota de 1 ponto para aquilo que eles chamam compromisso com o leitor. É isso. Olha que legal. É só isso. Fantástico, fantástico. Qualquer documento, qualquer prova, qualquer trabalho, se não tiver Compromisso. legível, Sim. limpo, adequado para o professor ler, ele não vai conseguir avaliar se o trabalho está bom André, ou não. eu tô um Então, esse passo a menos, eu tô compromisso no inteligível. com o leitor. Eu tô, Exato. do jeito que a coisa anda, tá tão ruim. Exato. E o nível de redação, assim, olha, eu sei que não tem nada a ver com o nosso podcast, mas assim, pô, eu sou professor universitário há É. 27 anos. Gente, tá de lascar. Mas E você sempre comenta que o pessoal não lê nem a nota de rodapé, Não né? lê dos nada. contratos, Nada. que é Não, o e mais os anexos? importante, O né? anexo eles pulam. Nada. Mas só para concluir aquele raciocínio, você precisa escrever uma redação que seja inteligível. Só que o contrato, aí, eu vou ser sincero com você, o contrato é um contrato. Aquele é um instrumento único e exclusivamente de cunho jurídico. Ali tem juridiquês. E ali não será feito de uma forma, a gente pode botar legal design, pode botar Não. figurinha, pode botar setinha, quadradinho, florzinha, mas emoji. a palavra é a mesma. Mas o conteúdo é um conteúdo denso. Vai então, ter o esse franqueado pacto vai precisar- servando aí? Sim. Pacta Isso. sunt servanda. É, Vai. isso, Eu quero o saber o que Sidney, é isso é, o Sidney falou muito disso ontem, né? Não, mas era uma plateia. Especializada jurídica. Isso. Não, mas agora aproveita e fala o que é esse Mas pacto. tem a ver com mas tem a ver com o contrato? Tem tudo a ver. Tudo a Pacta ver. sunt servanda é um termo em latim para dizer os pactos devem ser cumpridos. O que É tá um ali, princípio dos contratos. Quando você vira para um juiz e fala pacta sunt servanda, você está dizendo, eu vou brincar aqui, a Andréia não cumpriu o contrato. E contratos tem que ser cumprido. Tá escrito batata e ela quer me dar banana. Não é porque Não. começa com B que ela pode fazer o que ela quer, entendeu? É isso Então aí. o pacto tem que ser cumprido. Pacta sunt servanda. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou traduzir isso. daí. Isso. Porque não é Verdade, mas eu acho que assim, se você pega qualquer documento, mas principalmente, estamos aqui, um contrato de franquia, e você, franqueado, não consegue ler, não consegue entender, não consegue ter a extensão daquilo que você está se obrigando, É um problema. dificilmente É. você vai cumprir. Perfeito. Olha, Então, às vezes eu ministro A alguns, vontade- alguns cursos de franquia para novos franqueados ou velhos franqueados, e eu sempre faço a pergunta: quantos leram a COF e o contrato? Quem responde que lê mentiu, tá? Não, É sério, verdade. o cara que levanta a mão mentiu. Que é e isso. assim, e alguns falam assim: eu passei pro meu primo que é advogado, Isso ou é a pro melhor meu de parente que é todas. contador. Por quê? O brasileiro também tem isso, né? O brasileiro não lê. Se você compra um carro, você não lê o manual. A pessoa que vai te entregar o carro já fala assim, ó, liga assim, fecha assim, o rádio assim, nananana. Multimídia, né? Não é rádio mais, né? Multimídia. Então, Mas quantas vezes você leu o manual, né? Eu não li nenhuma, eu Então, vou confessar. Eu não li nenhuma. então, isso faz parte, acho que, da cultura até latina, não sei. Mas é o que o americano é diferente, que ele escreve tudo, uma Gente, COF, eu tem leio, eu leio 300, manual, 400 bullet páginas. médio. Outro tudo. dia um cliente falou assim, me faça uma COF comercial. Falei, uma COF comercial? Eu falei, doutor, porque a gente tem dificuldade para justamente vender, as pessoas não entendem os termos jurídicos. Eu falei, mas a gente faz na segurança para você, não para pensando em vender. O advogado não tem Mas esse talvez, comprometimento. O que eu acho que talvez funcione e tem a ver com o tema que nós estamos tratando aqui, que é o que o André falou do compromisso com o leitor. Eu tenho tentado, Tá. e assim, te juro por Deus, é uma coisa, é um compromisso meu comigo mesmo, sabe assim? Quando eu escrevo algo, ainda que eu escreva ele da forma mais técnica, jurídica possível, eu tento voltar depois e ler e ver É mais assim, simples possível. esse treco faz sentido? Isso. Essa frase Tem que ser fácil, né? tem que ser Sidney? fácil, tem que ser fácil. direto. Até porque... Essa geração mais jovem lê em... Exato. Quanto que é no Twitter, que agora é X? Ah, É. caracteres, é Caracteres. pouquinho, né? E É o próprio pouquinho. segundo de É. atenção, de TikTok, Não, de tudo. Eu né? acho que vale a pena esse esforço, e o Sidney tem toda a razão, da gente tentar melhorar a linguagem para não sair dos direitos e obrigações, mas transformar isso numa leitura agradável, pelo menos. Não, menos... Quer ver? Sabe? Vou te dar um Menos exemplo. juridiquês É. pras pessoas Não é falar mal, entenderem. Deia, mas pega É. contrato de banco. É. Os contratos bancários são feitos da forma menos inteligível possível
na minha modesta opinião, propositalmente, para que ninguém saiba absolutamente o que está assinando. Aí você cansa, fala, tá bom, deixa eu assinar. Já Letras, vai, né? Eu sou advogado há quase 30 anos e tem hora que eu leio o contrato de banco e eu falo, meu Deus do céu, na página 4 eu já tô me pulando pela janela. É por isso que a gente está aqui nesse podcast, para trazer para quem está procurando o setor, procurando franquia, algumas ideias, algumas dicas que vocês já deram. Inclusive, eu quero falar de outra palavrinha muito comum que tem no setor, a Andrea fala aqui, o tal dos royalties, que a gente comentou. Muita gente fala, o que é isso? Eu tenho que pagar? Para o que serve? É de comer? É de comer? Vai para onde? Então, assim, explica um pouquinho para que ele é devido, qual a finalidade? Conta pra gente. Você sabe que nesse modelo de expansão de franquia, as franqueadoras elas passam tanto conhecimento, passam tanta informação, treinam, capacitam, que não só isso tem um custo, mas é realmente um valor e válido. Que é devido para a franqueadora por estar passando todo esse know-how que a gente chama, né? E isso em direito chama royalty, a gente até divide em duas, né? Tem uma prestação inicial lá para entrar no clube, a gente dá sempre esse exemplo do clube, né? Para ser parte do clube, para fazer parte da marca, a gente paga uma taxa, normalmente uma taxa inicial de franquia, esse é o nome, e para continuar tendo acesso a todas essas informações, poder continuar usando a marca, poder ter acesso a todas as novidades que aquela franqueadora tem, a gente paga um valor periódico. Pode ser mensal, pode ser anual, pode ser sobre faturamento, pode ser sobre matrícula, mas é um valor periódico do faturamento daquela unidade franqueada para fazer frente e remunerar a franqueadora de todo esse esforço. E esse valor periódico a gente chama de royalty. Então, toda franqueadora, ou diria no mais das vezes, cobra da sua rede esse valor de royalties. Tem franqueadora que não cobra? Tem e tudo bem. Não é que ela não cobra, está lá embutido no valor do produto, está lá embutido em outras remunerações dela, mas ou tem não, gente né? que não não é cobra embutido, mesmo, né? Ela não se remunera ali e se remunera na venda lá. de produto, Exatamente. de outra forma. Não tem almoço de graça, hein? E Não se tem. tiver, desconfie também, né? Não tem almoço de graça. Não, almoço de graça não tem. Não tem. Aliás, então, tá lá, né? Eu acho que é isso. A gente sempre tem que entender quanto é que vale aquilo que a gente está comprando. E eu acho que é uma remuneração que, de novo, me não permite? é empírica, não é um valor assim, acho que eu vou cobrar. Não, tá dentro de um plano de mas negócio. Apresentado. E cabe lá na atividade do franqueado. Vai caber ele poder fazer esse pagamento. Deixa eu te falar uma coisa. A lei de franquia diz que a franqueadora pode ser remunerada direta ou indiretamente. Isso está na lei. E tem uma coisa que eu acho muito engraçado isso, Andréa. As pessoas acham, de modo geral, franqueado, que rebate, já vou explicar o que é. Sim. É uma coisa. E os franqueadores também acham que eles escondem. Eles acham que é isso, imoral, é ilegal, é vergonhoso. Então vamos explicar o que é e dizer que ele não é ilegal, ele não é imoral, ele não é perverso, ele só precisa ser bem feito. Rebate é uma comissão que a franqueadora pode receber de fornecedores do sistema. Então, por exemplo, eu sou franqueador, você é franqueada, o Kelson é um fornecedor, sei lá, de materiais de guardanapo. Pronto, isso. Só que ele vai vender guardanapo pra chuchu pra minha rede de franquia. E que você tá me dando. Você tá me dando, eu estou dando acesso a ele a esses clientes. Certo. Então ele me paga uma comissão, a mim, franqueador, por conta disso. Ora, se eu recebo do Kelson uma verba, eu não preciso cobrar tanto da Andrea, porque eu tenho outras remunerações. Indireta, como está prevista na lei. Porque a direta é o royalties. É o royalties direto. Perfeito. E essa que eu vou cobrar do Kelson é a indireta. Isso tem que estar claro? Então, tem. Esse é o ponto. Então vamos lá. Qual é o problema? Desde que eu entrei nesse mercado, que é pouco tempo, como que eu sou a ideia. Muito tempo, gente. Aqui a gente não fala mentira nesse podcast. Não, então, há muito tempo os três aqui. Eu cheguei agora. Mais de 20. Isso tá parecendo aquela entrada do Star Wars? Há muito tempo, numa galáxia distante. Mas é meio isso mesmo. Numa galáxia distante foi ele, hein? Que ele já entrou aqui pra me bater, né? Olha, posso te falar, a galáxia é distante mesmo, porque quando a gente entrou,
O bicho era outro. Não tinha lei de não, franquia. eu sou um tico depois. Olha, eu você sou já é caçula. Eu sou depois. Eu sou depois também. Quando eu me formei, tinha sou... lei mas há muito. Mas ideia, eu passei ali no fio da navalha. Eu me formei em 96, a lei é de 94. 94, né? Então, então eu vivi aí alguns anos sem lei, mas... A gente não pode falar nem da nova lei de 2019, né? Aí não dá, né? Nova também, 5 anos já não é tão nova. Mas anyway, meu ponto que é? Você numa dessas, você tem que, assim, não tem nada de ilegal nessa minha conduta. Tem que desmistificar. Né, porque o franqueador acha que tá fazendo errado, então ele esconde. Aí o franqueado descobre, ele joga na cara. Aí, porque você tá me roubando. Sabe aquelas coisas de maluco, assim? Cara, ninguém tá roubando ninguém. Tá tudo certo. Mas, de novo, é a tal da transparência. Né? Bota na COF. Eu receberei remunerações de fornecedores do sistema. Ou poderei, porque o cara às vezes nem sabe se vai receber ou não. Poderei receber. A COF ela pode ser revisada. Você faz, em algum momento você revisa, não é que ajusta, ela deve, né? Ela deve, de tempos em tempos. Porque é duro, porque a gente vive uma relação de trato continuativo no tempo. Esse é um juridiquês. Peraí, eu vou botar um trato... E aí, trato continuativo no tempo. Traduzindo, é um contrato de longo prazo. Então, contratos de franquia são 5, 10, de master às vezes 15, 20 anos. Então, André, imagina que você tá... o que eu sonho a ideia, a gente está prevendo hoje tudo que pode dar de certo e de errado nos próximos 10 anos. Olha, minha filha, a gente tem uma boa imaginação, mas nem que você tenha a melhor do mundo. Quem previu uma pandemia? Não dá. Ninguém. Sabe, gente, não dá para descobrir tudo. Então, de tempos em tempos, você precisa mudar aquilo. De tempos em tempos, a legislação se altera. De tempos em tempos, o mercado muda. E o seu tamanho muda. O entendimento do judiciário muda. O entendimento do judiciário muda. A concorrência muda. E às vezes o teu modelo de negócio muda. Exato. Só que aí, o que acontece? O cara fica sentado em cima daquele documento que ele fez com a Andrea antes da lei. Sim. Ele sentou em cima. E tá lá, já gastei mesmo. Não quero pagar advogado de novo. Ele não tinha previsto delivery, não tinha previsto e-commerce. Tinha previsto nada. Então, gente, tá sempre renovando, e delivery ainda vai lá. A gente era capaz de prever. Mas e-commerce? Não. Mas nem que... A pandemia deve ter lotado os escritórios de trabalho, né? Click and collect. Quem é que sabia que raio era isso, cara? Você acha que nos anos 90 a gente sabia isso? Imagina. Não. Então a gente também está tendo que rever muitas operações que se atualizaram. Sim. Né? E agora com a inteligência artificial, mais ainda. Outra, a LGPD mudou tudo. De novo, né? Que é para quem está nos... Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, cara, isso mudou o jogo. Verdade. E não tinha compliance, que é não corrupção, governança, ESG, né, essa coisa toda ESG. Isso mudou o jogo para nós. Isso mudou o jogo para nós. Eu digo para nós, os advogados. Sim. Então, assim, os contratos ficaram com outra cara. Agora, você traz toda essa nomenclatura para um franqueado, que é um microempresário, um empreendedor, alguém que está começando nesse mundo, a gente tem que traduzir. Senão não vai entender. Né? Então, contratos muito antigos precisam ser atualizados, contratos muito novos, que têm esta nomenclatura, precisa ser revisto assim, né? Para poder alcançar as pessoas que estão chegando. Sim. Né? Para quem já está na rede, talvez já esteja mais acostumado. Mas para quem está chegando, não. É difícil. Precisa, né? Aliás, vocês comentaram de taxa de franquia. Muita gente não sabe, mas essa é uma taxa que depois que renova o contrato, ela é paga novamente, é isso? Como é que está previsto? Não necessariamente, Preciso entender. É a taxa de renovação. Exatamente. Que tem a taxa inicial e a taxa de renovação. Alguns franqueadores até trocam essa taxa, não sei se meus colegas concordam, com o quê? Com a atualização da loja. Antes da pandemia eu concordaria. Depois a coisa tá tão feia, meu amigo, pra todo mundo. Não, tô brincando. É uma brincadeira. Mas o mercado se complicou. Isso. Acho que hoje é menos. Você tá coberto de razão, mas acho que hoje é menos comum que já foi um dia. Sim. Acho que a galera hoje, a taxa de renovação tá dentro do business plan do franqueador. Acho que é uma verba importante. Ele precisa se recuperar de alguma forma. É isso. O que ele perdeu. É isso. Mas, de novo, não é obrigatório. Não é obrigatório. Cobra quem quer.
O importante é o candidato a comprar uma franquia saber o que aquela franqueadora cobra. Então, assim, cobra ou não taxa inicial de franquia? Cobra ou não royalty? Cobra ou não taxa de renovação? E aí ele que é outra? Tem taxa de repasse também. Transferência. A taxa de transferência do repasses. E, aliás, é importante a gente explicar como é que funciona, né? Muita gente tem dúvida, eu fiz um podcast só sobre isso. Quem repassa, quem tem essa iniciativa, a franqueadora aprova, não aprova, tá no contrato. Para mim, tem duas coisas hoje que mudaram o jogo, que são as mais difíceis no franchise. Você falou uma agora que se chama repasse. Para mim é um tema que tem que 215... A gente volta aqui para falar só de repasse. A gente já fez um, a gente vai fazer o episódio 2, porque foi muito Mas só com advogados. Só com advogados. Pronto, eu vou vir com a minha esse liminar. é um tema difícil. Esse é um tema. E o outro foi o que o André e o Kelson falaram, que é essa questão de como a gente concorre internamente. Me permita me explicar. Antigamente, eu dava para André um pedaço de chão. Esse livro aqui, ó. Você pode atuar com exclusividade neste território. Isso. Digital. Cara, tava tudo resolvido. Aí inventaram o digital. Cara, chão foi pro espaço. Mas peraí, piorou. Antes, no delivery, eu sabia onde era o meu raio do delivery. Agora tem os aplicativos de terceiros, que não necessariamente respeitam o meu território. E não passa a base também. Você também não acessa a base. Então, o que acontece? Hoje, eu tenho que avisar, e a lei exige isso. Eu, franqueador, tenho que dizer para os meus franqueados, por exemplo, André e o Kelson, se eu concorro com eles ou não, e se os outros franqueados vão concorrer com eles ou não. Então, eu não tenho que olhar só para o mercado externo. Eu tenho que avisar qual é a concorrência interna. E isso tem repercussões. Porque as pessoas falam que não, na hora acham que entenderam, mas no dia que ele vai... Vou te dar um exemplo idiota. Além do e-commerce, eu tenho uma franquia monomarca de um certo produto. E aquele mesmo produto está no supermercado, aquele mesmo produto está na farmácia. São os multimarcas, né? Tem multimarcas. Minha amiga, isso dá pau muito direto. E é mais comum, principalmente produtos que vêm da indústria. E vou dar exemplos aqui. Havaianas. Havaianas você encontra na loja oficial Havaianas, nas lojas americanas, no mercado, no supermercado, no açougue. Né? Então, é multicanal que a gente chama. É uma empresa multicanal. Está em vários canais. E André, vamos lá? É legítimo? Totalmente. Explicar a regra. A regra do jogo tem que estar clara. A empresa, quando parte para um novo canal franquia, ela tem que ter isso mapeado para não criar aquilo que a gente chama conflito de canal. Olha, eu montei uma loja exclusiva Havaianas, por acaso do lado de uma loja Americanas. O preço de compra é diferente, o preço de revenda é diferente. Totalmente. Não, e às vezes tem até produtos exclusivos para, assim, não tô falando da Havaianas, e como a Havaianas tem outras marcas. Bilhões. Várias. Mas às vezes eles lançam linhas de produtos específicos para os franqueados monomarcas poderem vender. Aí condições diferentes para multimarca e assim vai. Mas você vê como o bicho hoje é mais complicado do que era quando nós três começamos. Eu conheço uma marca que comentou que entrou recentemente vendendo um produto no cinema e alguns franqueados reclamaram, porém aumentou a venda deles, porque o produto passou a ser mais conhecido. Acontece. Só que a questão é isso, aí ela pode botar isso no contrato, no meio... Como é que funciona? A questão... E por isso que a gente fala sempre da revisão dos contratos, isso acontece no meio do jogo. No meio do jogo, então, na hora que eu estou assinando um contrato com alguém, eu já sei, eu preciso prever isto e aquilo. Mas como o Sidney falou, o empresário tem ideias ao longo do caminho. O mercado evolui. No meio do contrato de 5 anos, ele resolve fazer uma parceria com o cinema, montar um quiosquinho, uma entrega, né, permitir por aplicativo que o cliente receba dentro do cinema, tendo uma loja exclusiva do lado de fora. No shopping. Uma franquia. Uma franquia no shopping, ali do lado do cinema. E isso acontece no meio do contrato de franquia daquele franqueado. Ele fala, puxa, então tem horas que a gente tem que rever toda a operação e falar, pessoal, vamos recombinar alguns pactos, vamos rever. Sabe o que eu tenho feito, Deia? Situações. Quando um franqueador já mais antigo me procura, a primeira coisa que eu falo, porque o cara fala assim, tá aqui minha coffee atual, meu contrato atual. Você se vira aí e revisa. Aí eu chego pro cara e falo assim, bonitão, não é assim que vai funcionar. Não é papel que a gente revê, né? Então assim, eu posso até pegar esse documento e revisar do ponto de vista estritamente jurídico. Sim. Isso eu faço. Eu não preciso de você. Eu ainda vou além. A gente vê português, se a redação está em ordem. Por quê? Verdade. Porque realmente não é isso né? Mas vamos lá. But, vírgula, travessão, espaço, você tem que me fazer, pelo menos alguém tem que ler esse negócio de novo e você me contar se o negócio que você faz na ponta é esse treco que está explicado aqui. E quer saber o pior da história?
muitas vezes o cara descobre que o que ele pratica na ponta não é o que está escrito na circular. É isso. E não é maldade, não é má fé, não é... Não. É que aconteceu. Aconteceu. E ninguém parou para olhar o que estava entregando. E ninguém parou para ler, que é o que me deixa... Você sabe que eu fiz uma conta uma vez no escritório? Tá. Quantos % dos contratos que eu lançava num ano voltavam para serem revistos e discutidas as cláusulas? Quantos? Chuta quantos por cento? 50. 50? Errou de muito. Feio, errou rude. Errou, mas errou, feio, errou na estratosfera. rude. Errou 50% não? Não, errou pesado. Ou então 80%. Chuta. 12%. Vai, último. Tenho noção. Ai, 5. 5. Nem 5. Ah, Não, então vou sim, contar um pensei caso, que era um caso Nem que 5, 10. aconteceu comigo hoje. hoje. Vai, tá? É bizarro. Aconteceu Conta, comigo Kelson. hoje. A semana passada nós estamos formatando um negócio bacana, tecnológico, não sei o quê, e entregamos a COF. Depois de bastante tempo. Aí hoje o cliente me ligou e falou assim, mas cadê o contrato? Eu falei, mas vocês nem validaram a COF, porque a COF tinha várias observações de complementação de informações comerciais. Sim. Aí ele falou assim, aí ele foi no grupo, falou assim, COF validada. Opa, já leu? Pronto, COF validada. Não, COF validada. Ele jogou a sua circular na inteligência artificial. Ela resumiu sumiu. para ele, Deu ok. devolveu para ele, deu ok. Em Não 5 errou. minutos, entendi. Pô, Então, ok, som, que maldade. então. Só que é o seguinte, o que acontece? Eles acham às vezes que o advogado é o quê? Tem bola de cristal. É isso que o André falou. Como que a gente vai prever algumas coisas? E às vezes, não sei se acontece com vocês, eles fazem e depois chamam o advogado para resolver. É, o que Eles André não falou no perguntam final, né? antes. É. A gente não sabe como, às vezes, adequar a situação, porque já tá lá. Já foi lançado o produto, o serviço. Como colocar isso depois? Como consertar isso depois? Né? Verdade. E deixa eu até um... Às vezes, a realidade dos dois que moram na capital é diferente de mim que moro no interior. Tempos atrás, o franqueador chegou, falou, olha, eu queria que fizesse a formatação, bababá. Falei, tá, então tá, custa X, assim. Ele falou, não, eu não tenho condições de pagar. O senhor pode formatar aí com as 6 primeiras que eu vender, eu pago? Franquia. Eu falei, mas espera um pouquinho, se você não tem nem dinheiro para pagar um projeto de franquia, como que você está ganhando dinheiro e você quer vender um bom negócio para os seus franqueados? Não dá. Isso acontece, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo no interior, às vezes acontece. Kelson, É. acredita em mim. Acontece. Você já leu até de galinha de ovos de ouro no contrato, não foi que você conta? Eu tive... Essa é Conta engraçada. essas curiosidades essa não aí, é, porque- essa não é muito do juridiquês, mas foi engraçado porque assim, a gente instrui o cliente e fala assim, você não pode, eu já falei isso aqui hoje, você falou, não Prometer. pode prometer resultado. Ok, aí você escreve na COF, nós não prometemos resultado. Aí você escreve no contrato. Aí eu tava aqui andando há muitos, cara, acho que faz uns 15 anos atrás, eu andando aqui na feira e me deram um panfletinho. Tá. Quando eu olhei, era o panfletinho do meu cliente, que eu tinha acabado de formatar lá a franquia dele. Aí tava escrito assim, né? A galinha dos ovos de ouro embaixo. Não prometemos resultado. Mas promete a galinha. Mas porra, Aí eu falei, cara, eu fui lá no stand do cara e Mas- falei, pô, bicho, mas ele falou, mas eu escrevi, eu não prometo resultado. Mas lembra, Tá. a galinha dos ovos de ouro desse tamanho e não prometemos resultado, precisava de uma lupa. Olha, Aí juro não por dá, Deus, né? cara, é A muita gente cara já de pau, vê não é? coisas assim do arco da velha. Mas eu acho que é isso. É falta de alinhamento, né? Você está orientando, às vezes, o cliente. Ele quer fazer do jeito dele a qualquer E preço, quando o a qualquer franqueado custo, acha que está né? comprando a marca também? Isso é importante, Kelson. Aborda Muitas essa vezes questão. é muito Vamos falar interessante. também do lado do franqueado, né? Isso, Porque- é isso, exatamente. Quando ele compra uma franquia, muitas vezes É. ele acha que ele está comprando também a marca. E a gente fala, não, você tem a licença de uso de uma marca por X período de tempo, De forma não exclusiva. de forma não exclusiva. Porque não é só você que tem. É, Ela tem, eu e tenho. tem o e-commerce, como ele falou, Sim. o porta-a-porta, Vai além, né? a exportação também. A gente tem marcas que tem 5 canais de venda do mesmo produto. Sim, Então, verdade. essa questão, assim, é deixar muito claro, ele não está comprando a marca que o Sidney falou que deverá estar ou registrada ou Marca do depositada franqueador, né? no INPI. É isso. Mas é uma realidade de muito franqueado. Então, de novo, né? O franqueado compra uma franquia, ele acha que é dele, que aqueles clientes são dele, E que ele que pode aquela fazer às vezes, o que praça quiser dele- também, né? e que
Assim, se esse é o maior problema da minha vida, com Déia. a franqueadora, ele vai continuar na praça com os clientes dele, fazendo a mesma coisa com a marca dele. Não é. E ele tem que entender que não é assim que as coisas acontecem na maior parte das vezes, né? Sabe o que eu ia te falar, Déia? Quando um cara vai fazer... E aí, por isso que eu acho que vale um dia um repasse por advogados, volume 2 da missão. Volume dois Isso, da volume 2 da missão. Vamos brincar aqui. A Andréia é minha franqueada e quer vender pro Kelson, que não é meu franqueado, e vai entrar na rede no lugar da Andréia. A Andréia vai lá e faz um valuation, uma valoração do seu próprio negócio. Aí o que ela põe na conta? O ponto, a marca, a clientela, né, o ativo, todo um intangível, que é essa parte intelectual do negócio, não pertence a Andréia, pertence a mim, em tese, tá? Só pra gente não entrar numa discussão jurídica. Sim, tá perfeito. Como é que a Andréia vai vender pro Kelson um treco que não é dela? Aí você fala, filha, teu negócio não vale 100, vale 50, porque esses outros 50 aqui é meu. Mas o cara não entendeu até hoje. Isso que a Andréia falou, que pra nós três é uma coisa normal, na E ponta quem tá no dia... comprando... E o cara que compra paga isso. Paga. E eu vou, quando eu for cobrar dele, que eu vou assinar com ele, eu vou cobrar isso dele. E ele pagou 2 vezes. Não pode acontecer isso. E no mundo real, coisas assim acontecem. É bom todo mundo já ficar de olho Não, em e questão de bacana repasse. que a gente está falando aqui para muitos franqueados que estão na feira, né? Sim. É para isso mesmo. Vou contar então aqui um causo, que advogado gosta de causo, né? Conta o milagre, mas não conta o santo, né? Em Itabuna, próximo de Ilhéus, o franqueado reclamava que ele não tinha resultado. Não tinha resultado. A franqueadora mandou um consultor de campo. Primeira coisa que pediu, DRE. Essa é fácil, eu já até sei o que aconteceu. Bom, BMW da Patrícia, R$4.500. O que o BMW da Patrícia tá fazendo aqui? Ah, minha filha Patrícia, comprei um BMW pra ela. Ah, tá. Faculdade de Medicina da Patrícia, R$9.600. O que a Faculdade de Medicina da Patrícia tá fazendo aqui? Ah, minha filha Patrícia, passou na Faculdade de Medicina ser a Patrícia. e ganhou BMW. Eu tô curtindo a vida da Patrícia, cara. Ela passou na Faculdade Já de foi Medicina. excluído do DRE. Isso. E eu dei o BMW pra ela. Mas, meu senhor, o BMW da Patrícia e a faculdade dela, graças a Deus ela passou na Faculdade de Medicina, são do seu dinheiro, seu prolabore, da sua retirada. Não pode colocar na... Misturar o Mas aí tem a frase melhor. Quando eu comprei a franquia, eu comprei uma franquia para pagar todas as minhas contas. Não dá. Aí é um grande erro. Franqueados que estão nos ouvindo, não faça do caixa da franquia a extensão do seu bolso. Que é outra, eu comprei uma franquia pra trabalhar menos. Isso, essa também. E aliás, trabalha mais. Trabalha muito mais. Importante. Olha, quando eu era empregado dos outros, minha vida era uma maravilha. Isso. Faz 25 anos que eu tenho meu escritório, de lá pra cá eu só trabalhei que nem um jegue. Eu não sei que dia que eu ia trabalhar. Eu não sei se estava escrito esse treco que ia trabalhar. Não, juro por Deus, André, os caras falam. Eu não tinha que trabalhar tudo isso que eu tô trabalhando. O negócio Sim. está pronto. Eu vou passar no fim do mês para pegar. Pra pegar o dinheiro. Pegar o dinheiro, né? Tchau, Porque é um fui. investimento e não uma operação, né? Boa observação. A franquia não é um investimento. Não é uma ação na bolsa, Não é tem que ação na operar, bolsa. né? E ação na bolsa tem risco também, Tem, né? também. É. Aliás, Aliás, tudo. tudo. Qualquer Não, negócio próprio, franquia. Nós eles tivemos, têm- anos atrás, de um juiz muito lúcido lá de Recife, o franqueado entrou com a ação e ele pediu todo o retorno do investimento, tudo que ele investiu. E o juiz disse na sentença, se você quer a certeza do retorno do seu investimento, aplique em títulos garantidos pelo governo federal, vírgula, Tesouro. desde que o presidente não seja o Fernando Collor de Mello. Ainda Pegou a mais poupança. essa. Escreveu isso numa sentença, em Recife. Olha Não só. tá tão errado, hein? Então, Eu não escreveria deste jeito, mas tudo bem. A ideia em si, ele, sabe, tá certa. isso, indeferiu a ação e tudo certo. Faz aquela pergunta que você, fora do ar, falou que tem gente que pergunta, quer comprar um emprego, como é que é o negócio? É boa, aquilo que a gente boa. tava conversando. Muitos franqueados acham que são empregados de uma grande empresa, porque o franqueador sempre é o big. Eles acham que Que, são na aliás, é área. mentira, né? É. O fato de falar que o franqueador é um big, Big. acho que isso é outra coisa importante para desmistificar. Isso. Tem franqueado no Maior Brasil do que é que maior muito que franqueador. muito franqueador, para começar. Sim. E segundo, que tem todo o tamanho Mas- aqui. Se andar aqui na feira, Você você vai vai ver ver, todo o tamanho de vai ver gente. tudo. Exatamente. Não dá pra comparar, sei lá, vamos pegar as maiores aí, Boticário, McDonald's, McDonald's, Cacau Show, com o Zezinho Que tá chegando que tá agora. chegando Sim, agora. sim, é. sim. Não são big empresas. Mas Exato. perdão, desculpa. Não, mas é importante a gente entrar nesse então, aspecto do ele mercado. acha muitas vezes que ele é funcionário desta empresa.
E aí você fala assim, mas na empresa que você trabalha hoje, você ganha 13º? Sim, ganho. Você ganha férias? Ganho. Você tem fundo de garantia? Tenho. E por acaso você acha que sendo franqueado através de um contrato de franquia, você vai ter tudo isso? Não, não vou ter. Então por que você acha que você é um funcionário? Então, vejam isso. Tanto que tem ações na Justiça do Trabalho, onde o cara vai lá, ele por exemplo, a André foi minha franqueada, a gente rompe o contrato, ela entra na Justiça do Trabalho dizendo que ela não era uma verdadeira franqueada. Ela era gerente. Ela era gerente, vendedora. Vendedora. Tudo bem, vamos lá. Pode alguém, hipoteticamente, usar uma franquia de maneira fraudulenta e fazer isso? Pode. A gente sabe. Yes. Gente, tem advogado bom, advogado ruim. Tem jornalista bom, jornalista ruim. Franqueado bom, franqueado ruim. Tem tudo. Agora, não é o padrão. O padrão aquilo é um business, é uma franquia, você estruturou um negócio, você desenvolveu para que terceiros operem com transferência o de seu know-how. próprio risco e transferência de know-how. Então ele não vai ser empregado, cara. Aliás, está na lei com todas as letras que não há relação de emprego entre franqueador e franqueado e nem do franqueador com os funcionários do franqueado. franqueado. O que Excelente. precisa é a franqueadora entender também essa distinção e não exercer tamanho comando. Exato, e eu queria até perguntar franqueado. isso. Que Você, é outra por exemplo, bobagem, né? Que o cara pode se meter numa enrascada bonita. a franqueadora, ela pode exigir, o que ela pode exigir e não pode exigir do franqueado? Ela pode receber o DRE obrigatoriamente? Não? Como é que funciona? Você sabe que essa é uma isso? excelente pergunta, né? Eu falo que muitas vezes um contrato de franquia, ele tem muito mais obrigações e controles até do que um contrato social entre Sócios, claro. né? Eu acho que Eu acho que tem muito mais. controle. Eu acho que tem muito mais. Muito mais. Então, primeiro, você conte como é que você opera, né, aquele negócio para entender até onde você vai, a partir de onde, né, o franqueado vai. É óbvio que é da natureza do negócio a franqueadora supervisionar a rede, dar todos os elementos necessários para que todo mundo opere da mesma forma. Sim. E ela tem que garantir que essa uniformidade, esse padrão está sendo observado. Isso não quer dizer que ela vai mandar e fiscalizar e pedir provas o tempo inteiro de que aquela operação está de acordo com o padrão que ela determinou. Então, tem uma diferença muito sutil entre eu cumprir padrão e eu cumprir ordem. Tá? Então, eu preciso entender o que é padrão de uma operação e entender o que é aquilo que realmente eu não tenho autonomia nenhuma, que eu sou obrigado a fazer, e não tenho esse caráter de empresário que eu tenho até alguma liberdade para exercer. Então, tem franquias, de fato, que o mando e o comando da franqueadora é de tal monta, de tal forma, que o franqueado é um mero operador, supervisor, gerente, aí fica complicado a gente falar. Você cruza as barreiras, sabe assim? Né? Você cria uma zona cinzenta que é desnecessária para chuva. Por exemplo, imagine que o Kelson é funcionário da Andréia, franqueado, e é o franqueador. Eu não vou na unidade da Andréia e falar com ele, dar uma ordem para pro isso. Não, isso se chama... escutem. Vamos lá no... Como é que é o juridiquês? Chama ingerência. Esse é o juridiquês. Mas no português, eu me meti onde eu não devia. Mandei para quem eu não devia mandar. Exatamente. Eu viro para André e falo, Andréia, o seu funcionário, o Kelson, está agindo assim, 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 assado. Isso está fora do meu padrão. Tome suas providências, e ela vai tomar as providências que ela entender. Se ela quiser demitir o Kelson, isso é problema dela. Se ela quiser adverti-lo, ou se quiser passar a mão na cabeça e falar que tá tudo bem, dá uma promoção. Dá uma promoção. É pro Kelson, né? Então, vai dar uma promoção pro Kelson. Aí o que ela vai fazer? Eu vou notificar e ela que vai rodar. Um exemplo que a gente sempre dá é questão de divulgação da unidade, né? Então a franqueadora faz lá todo um esforço para desenvolver uma estratégia de marketing, desenvolver peças publicitárias, faz um monte de caneca, blister, enfim, tá lá cheia de boa vontade para fazer um monte de coisa, esquecendo que naquela praça daquele franqueado, talvez a prática, o dia a dia seja outro. E aí o franqueado que não se vê atendido com aquilo que a franqueadora está oferecendo para ele, faz do jeito dele, sem observar minimamente, olha, o formato da marca é assim, a cor da marca é assado, né? Você não podia ter feito uma parceria com a rádio, com a TV, porque a gente tem, enfim, uma norma aqui, e aí entra nessa zona de conflito. Então, a gente tem que deixar muito claro até onde a franqueadora vai e a partir de onde o franqueado tem que ir sozinho mesmo. Você sabe o que eu tive... O sucesso é muito baseado também no que eles trabalham. Posso contar 50-50, né? rápido para os dois?
teve um caso no escritório. Eu até brinquei depois, eu montei uma palestra só para falar sobre marketing É isso. e os seus problemas, É uma das áreas sim, mais complexas. mais controversas. Teve um cara uma vez, ele era uma franquia que operava bares e restaurantes, tá? E o cara, no dia das crianças, vou repetir, bares. Dia das Crianças. Como é que combina bar com o dia da criança? Eu tava pensando onde então, que não entra a mesma combina, frase. não combina. Me aparece, me ligam no escritório, me mandam um e-mail com uma arte. O cara pegou a arte da franqueadora, que era um sujeito bebendo cerveja num bar, não sei o quê, falou, traga seu filho para comemorar o Dia das Crianças. E aí botou uma criancinha tomando um negócio que depois eu fui ver, era um suco de laranja. Mas você olhando na primeira... Parecia bebida alcoólica. Parecia que ele tava tomando cerveja, com o pai uma cerveja. É amarelo, né? Era amarelo, é. tudo. E posso te falar, o franqueado fez De propósito. ideia, De propósito. isso, Claro. óbvio que fez com essa ideia. Lógico. Aí você fica pensando, como é que pode, de onde sai na cabeça de uma pessoa que isso pode estar certo? Ou então pega foto de artista famoso, põe na propaganda. Lembra quando saiu o filme da Barbie? Lembra quando saiu o filme da Barbie? Tinha os trends da Barbie. Tinha tudo da Barbie? Eu acho que Trend, né? eu Trend, notifiquei, sem brincadeira, Tá. acho que uns 15, 20 franqueados que começaram a usar ou o nome Barbie ou a letra pra escrever a marca da franqueadora. Tipo, tirou o ABF, como a gente escreve, e meteu lá Barbie. com a letra da Barbie. ABF com a letra da Barbie. E rosa. Isso, Eu vou te vamos aqui entre nós, né? É. Onde é que houve a falha da comunicação nessa hora? Porque Não isso sei, não cara. tem que estar em Não contrato. sei. Isso não está em COF, isso não está em Mas contrato. tem bom senso também, bom né, senso. Deia? Vamos combinar Eu que tem acho um bom que, senso assim, aqui. Importantíssimo essa questão de esclarecimento. Vamos esclarecer, olha, a gente vai soltar uma campanha, pode isto, Não pode qualquer aquilo. coisa além disso não pode. Então, mas às vezes Né? fala, mas o cara tá lá. Ele vai além. Eu acho. Ele vai além. Posso falar? Não vai dar tempo Eu acho de que o recolher, franchising né? tem uma questão que é complexa, que é assim, o franqueado tem que ser um cara que tem iniciativa, que vai, que acontece, bababá. E ao mesmo tempo, ele não pode ser o cara que tem todas as iniciativas, que pode fazer tudo. Então é duro o cara ligar o Leco-Cré, porque tem hora que ele tem que ter a maior iniciativa do mundo e tem hora que se ele tem iniciativa, ele se lasca. E ele acha sempre que ele tem que ter a iniciativa. Só que tem hora que a iniciativa trouxe não um mais. ponto Ele é dono do super próprio importante. negócio, mas tem que saber que tem que Que tem seguir que padrão. regras. Regras e É, padrão. é isso. E esse é Mas importante. é difícil. André, eu não sei se Super você vai importante. falar, mas é importante falar da questão de mídias sociais. Se o francado faz o que Nossa, quer, não faz o que então, quer, publica o que Jesus. quer. Se eu te Mas contar tem as coisas que eu regra. já vi, você quer sentar. Não, isso é importante. A gente está qualificando o entrante e falando para quem já está como que tem que ser. Exato. E, na verdade, assim, olha, a lei até exige que uma franqueadora dê uma base de perfil de parceiro que ela está procurando, de candidato que ela está procurando. E só para concluir esse pensamento, muitas vezes a franqueadora fala, eu quero alguém agressivo, eu quero alguém com iniciativa, eu Não quero quer. alguém que Não vai. quer. Não Pra quer. trabalhar com franquia, Não pode ser assim. o franqueado ele tem que entender que ele tem muita liberdade dentro de um quadrado, dentro de um padrão. Então, você precisa entender que sim, você pode ser tudo isso, e sim, você pode fazer sua divulgação nas mídias sociais, no Facebook, dentro de um padrão. Como a gente bem sabe que o padrão de razoabilidade se perdeu, todo mundo... Juridiqueza aqui. Perdeu. Razoabilidade, hein? Uma razoabilidade Perdeu. vai. Mas até que dá pra entender. Ela foi bem razoável. Ela foi bem razoável. Pô, Eu acho razoabilidade bem razoável. Eu acho também. Eu Eu acho que passa. Então, eu acho que é importante, sim, a franqueadora situar, em jargão popular, situar os franqueados, principalmente quando diz respeito A mídia à social. autonomia de mídia Eu acho social, horrível. Campanha de né, divulgação. podcast, o que tudo. pode falar, o que não pode falar, porque se você está realmente falando como marca, porque o franqueado Você tem que proteger é a marca, representante né? da marca, você tem que ter autoridade e tem que ter o briefing daquilo que você pode falar, daquilo que você não pode falar. Até porque, André, tem Né? posicionamento. Toda marca tem um posicionamento. Sim. Não tem? Tem. Aí, maravilha. Então, eu sou lá franqueado, tô lá na minha terra. Vou brincar com o quê? Eu sou lá no interior de São Paulo. Pô, lá no interior de São Paulo o povo gosta de sertanejo, bababá. Mas a minha marca é uma marca de roqueiro. É uma marca... Sim. Aí eu vou misturar isso e vou vender, vou meter um jingle sertanejo numa marca rock and roll.
Cara, tudo bem, valeu a sua ideia, achei legal, mas não. 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 Mas Então. você sabe que isso é natural, porque quando você tem 1, 2, 3 franqueados, você ainda vai pessoalmente e fala, puxa, não faz isso, puxa, não faz aquilo. Mas quando são Quando você Tem uma começa rede a grande. crescer, você precisa realmente começar a institucionalizar algumas coisas. Então, não é burocracia, a gente não quer burocratizar o franchise, mas assim, vamos fazer uma guia, um manual, um material, dando aí as regrinhas do jogo. É que nem regra de trânsito, antes não precisava, agora precisa. Não, e tem que estar claro mas, no que está exatamente. pactuado, que, né? Exatamente. Se pode, o que não Vamos pode, então onde você combinar. vai, então onde você não vai. Olha, já Então, mas passamos aí, posso te vamos falar, fazer uma nota de Não é tão esclarecimento. não é tão simples assim, me permite dizer por quê. Por favor. Muitas redes a gente faz, te juro por Deus, a gente vai lá e faz um manual de mídias sociais. Sim. Dá palestra Testa pra sobre rede isso. inteira dizendo, cara, eu vou lá, eu pego todos os absurdos, as maluquices, tiro a marca, boto uma tarja ali pra não aparecer, pô, boto num PowerPoint e mostro. Isso aqui aconteceu isso aqui aconteceu aquilo, o cara falou isso. Você faz pra toda a rede. Dá 2, 3 dias, Alguém aparece fazendo, e cara, umas coisas do tipo, por exemplo, na área de estética, a Déia sabe disso, eu não sei, você tem coisa na área de estética também? Tem. A gente tem uma linha que é muito tênue do que é permitido para médicos, para fisioterapeutas, Terapeutas, para esteticistas, Sim, para é dentistas. muito regulado esse mercado. de E a saúde, gente tem muito. visto aí problemas. Não pode- Laser pra pele clara e pele escura. Tem vários. Pode Totalmente parecer diferente. injeção, até em É post, tem, assim, isso. tem uma série Você não de- pode ter um cosmético em Cosmético. formato de Sim. injeção, porque você fala É. que o cara vai ser. Bom, tem um monte de A gente regras. sabe que tem. Cara, você vai lá, você faz, cara, quase uma bíblia, explicando tudo, Tudo. bota a imagem, bota a foto, não sei o quê. Você virou as costas, juro por Deus, André, você virou Aparece as a costas, campanha, né? aparece a campanha do cara, meu. É isso. Então não é só ideia, o lance do aonde a comunicação se perdeu. Eu acho que a cara de pau, ela, vamos combinar? Mas Eu não sei se é do acho que- nosso povo, é da nossa, é o nosso jeitinho. Esse negócio do jeitinho. Lei do Gerson. Lei do Lei do Gerson. Gerson. Eu acho não que sei, tudo eu isso- acho que a franqueadora tem que apertar um pouquinho mais o critério de seleção e realmente trazer para dentro da sua casa aquelas pessoas que têm o perfil daquele propósito da empresa, daquela Perfeito. atuação. Eu acho que tem que afunilar um pouquinho aí o perfil. Pode ser. Ó, no eu- Descomplicando o por Franchise, que nós isso, estamos aqui no tema, e também falando sobre isso, nós tivemos um outro caos em Queimados, Rio de Janeiro, onde num sábado de manhã o franqueado colocou um carro de som tocando um funk pesado. E não tinha nada a ver com a marca, Não, nada a ver com o assunto. funk pesado, com palavras pesadas, É. não sei o quê. Um outro franqueado filmou e mandou para a franqueadora. Escreveu só isso. Pode isso? O franqueador que viu, arrepiou todos os cabelos, chama o advogado. Não, era o Sidney, esse franqueador, Não. né? Não, o Sidney era o dono do carro de som. Em Queimados, o cara queimou a marca. Queimou a marca. Então veja isso que a gente está falando aqui. Então, ser franqueado é bacana. É um negócio de sucesso, sim. É a receita de um bolo de sucesso, como muita gente fala. Bacana. Mas quem vai colocar o fermento no bolo? Quem vai bater esse bolo é você, franqueado. E o quê? Seguindo as regras. É isso. É aí. isso. Pronto. Eu acho que isso é importante, né? Que é uma parceria e eu acho que tanto um lado quanto o outro tem que entender. Às vezes o franqueado fala, ele não tá aqui, ele não sabe o que eu tô passando, então eu vou fazer o que eu quero. Não, é um exato. jogo que tem que ganhar junto. Quando você entende que você tá ganhando junto, você vai pra frente, né? Então, gente, nosso tempo tá quase encerrando. Eu tinha muito assunto aqui, porque é muito rico. Vocês, assim, são descomplicados aqui, né? A gente Aqui tem caos. tem É, a gente causa, a tem gente vai ter que causa. fazer a missão, o retorno, porque a gente queria falar de cláusula de territorialidade. Nossa, Ai, territorialidade. territorialidade. Olha, Aê, difícil. foi. Vamos Aê, mudar foi. essa palavra? Não é juridiquês, mas, pô, Cláusula de território. exatamente. Pronto, cláusula de território. Cláusula de não concorrência. A gente tem muita É coisa isso que os aí. franqueados têm dúvidas. Então, assim, eu vou passar para vocês fazerem um remate para quem tá aqui na feira, tirar suas dúvidas, o que eles têm que saber quando eles entrarem no stand, quais são as dicas que vocês dão. Se quiserem complementar algum assunto importante que a gente não tenha abordado aqui, rapidinho, eu vou passar para todo mundo. Andréia, quer Andréia, o assunto? É, Primeiro eu as acho- mulheres, né? Ah, Pra- primeiro, a lógico, ladies feira- first. Hoje vai ser meu primeiro dia oficial de passear na feira. Então, a minha maior recomendação é aproveitem, vejam com calma, aproveitem todo esse espaço, perguntem, perguntem, perguntem. Pergunta quanto custa, o que tem de retorno, se tem lugar e espaço na praça que tem interesse, que tipo de perfil eles estão procurando. Perguntem, não deixem de perguntar. As franqueadoras são super generosas, elas estão aqui para responder todas as questões e, principalmente, não assinem nada, não paguem nada. Hoje
hoje é para conhecer, hoje é para entender, hoje é para se divertir, hoje é para comer, tem todo um monte de stand aí oferecendo, enfim, quitutes para a gente poder entender melhor o que eles estão oferecendo, então aproveitem para conhecer. Tá? E aliás, hoje nem não pode, é dia né, de Dé? fazer negócio. Porque 10 dias aí só de leitura de coffee obrigatoriamente, Depois né? que a franqueadora, as empresas entregarem essa circular de oferta de franquia, ainda tem 10 dias para pensar. É isso Tá? aí. Então, usem esse tempo, não tem venda de impacto, aqui a coisa é feita com muita calma, que é o negócio da vida de um franqueado. Então, façam com respeito, tenham calma. É boa, Kilson. Bom, eu acho que o franqueado, estando aqui, tem a oportunidade de ir na Arena do Conhecimento, onde tem várias palestras, inclusive daqui a pouco estarei lá, dando duas palestras. Eu acho que é um momento bacana. Vamos falar de lei de franquia, tem vários temas lá, enfim. E isso que André falou, perguntar, inclusive, para outros franqueados, que é obrigatório ter uma lista lá dos franqueados, mas liga para os franqueados, converse, não paguem nada. E assim, defendendo também o nosso aqui, consulte sempre um advogado. É muito importante para esclarecer. Recentemente a gente até fez uma consultoria para um cliente que estava comprando uma franquia, e ele falou assim, me fale as pegadinhas do contrato. E claro, a gente sabe que, como o Sidney falou, tem gente que escreve com letras miúdas ou com um juridiquês muito grande que a pessoa não vai entender. Então consulte sempre um advogado e converse bastante. Boa, excelente. Sidney, deixa você pro final. Tá bom. Eu acho assim, vou tentar fugir um pouco do que a Déia falou, que eu acho que ela deu a recomendação do dia, não cumpri nada. Kilson deu uma outra ótima recomendação, que é consulte um advogado para que você vai ler. Eu vou pedir uma coisa muito simples. Todo candidato a franqueado, leia. Eu só vou pedir uma coisa. Depois que você sair daqui, você se informar, visitar, comer os quitutes, for na Arena do Conhecimento. Passar aqui no podcast, comprar o Guia Oficial, que tem comprar muita tudo, informação. Tem muita informação. Depois que você fizer tudo isso, um dia você vai receber uma circular de oferta. O dia que você receber essa circular de oferta, eu vou te pedir um imenso favor. Você abra e você leia. Isso aí. Porque você vai ter condições de entender o que está escrito lá. E aquilo que você não tiver condições e não bater com as informações que você recebeu na feira, Sim. você vai consultar o seu advogado. E com isso você vai poder fazer um bom negócio. Lá tem lista de todos os franqueados do sistema, lista dos franqueados que saíram do sistema, se aquela franqueadora sofreu ou não processos judiciais. Então, leia. Ela fez um comentário que eu sei o que ela quis dizer. Eu sempre brinco que quando eu escrevi meus livros, eu boto nota de rodapé. E para o professor, a nota de rodapé é importante. Muito eu importante. só botei lá porque é importante. importante. Mas o aluno, quando fala, ele fala, maravilha, menos página Menos para ler. página, menos texto, eu virar. E por que eu sempre faço essa analogia? Porque quando o candidato a franqueado pega a circular e ele vê lá, anexo 1, ele, opa, Pulei. anexo 2, opa, anexo 3, opa, é igual a nota de rodapé. E o ouro, geralmente, óbvio que ele tá na cópia, mas geralmente ele tá nos anexos. Isso aí. Então, uma recomendação só. Leia. Leia. É isso Bom, aí. né? ótimo. Boa recomendação. Boa. Adorei. Mas não esqueça do advogado. Não, tá Não. bom, mas leia. Leia. Antes do Leia o advogado. contrato de advogado. Leia o contrato de e advogado. série pergunte Isso. primeiro. É isso Exatamente. aí, é Não, isso aí. eu achei sensacional, porque acho que o mais importante aqui, que talvez quem esteja nos assistindo fala assim, é o podcast da ABF, vai falar, compre a franquia, compre. Não, a ABF, ela tem uma conduta muito séria de franchise íntegro, de realmente trazer informação, qualificar o entrante, para que o mercado seja cada vez mais forte, que é o que a gente tem visto. Então, as franquias que estão aqui, essas 440, são franquias associadas à ABF. Elas já entram dentro de um critério. Então, a gente quer mesmo levar informação, esse é nosso papel, e é por isso que nós trazemos aqui o lado B. E por isso que nada é combinado, aqui a gente fala e a gente agradece. Não foi a mesmo, audiência. viu? Não, Vou deixar claro, não não De foi novo, combinado. Não é combinado. Isso Tanto que eu cheguei aqui, eu perguntei quais são as perguntas. Não tem, Não vai não estar tem, na hora. vai ser na hora. E ainda, eu até falei, eu tô Ao com vivo. 3 advogados, eu preciso de uma liminar para não sair presa aqui, porque aqui a gente fala mesmo, a gente traz as dúvidas que vocês têm, mandem pra gente, continuem, porque a gente faz uma nova rodada, chama eles de novo. E eu quero de novo agradecer vocês três, foi incrível. Prazer. Nós Muito que agradecemos obrigada. o convite e a participação. Vai voltar, hein? Os queridos Vai voltar. aqui, Manda claro. Já tá comentários. combinado. O retorno. O Obrigado, retorno. querida. Obrigada, Sidney. Deinha. Obrigado, que eu sou um Obrigada a prazer vocês. estar com Tamo vocês junto. três. Não, mas agora ainda quero dar o agradecimento à Sultis, que é o nosso Ah, patrocinador. e a Sultis também. Sultis também. Perfeito, a Claro. plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e com mais de 25 módulos integrados. E daqui a pouco a gente tem mais um episódio
episódio às 3 horas, ao vivo, falando pandemia, enchentes, o legado das tragédias para o Nossa, franchising. esse tá light, hein? Não, tá light, mas você sabe que será uma pergunta que eu ia fazer para vocês, porque se a gente viu agora recentemente no Rio Grande do Sul, quantas franqueadoras fizeram ações para ajudar os franqueados. Posso Então falar isso uma mostra coisa? a força do franchising. Mas posso Você falar não uma tá no coisa? negócio sozinho. A pandemia, que trouxe eu não esse sei conhecimento. a opinião deles, Sim. mas o que a gente aprendeu na pandemia é algo inesquecível, acho que para todos nós. Então, desta vez, por mais que na pandemia a gente teve algum tempo para se preparar e aí correr atrás, e lá no Rio Grande do Sul eles não tiveram, pelo menos dessa vez a gente tinha um track record, a gente tinha um histórico. Isso. E aí muita gente puxou da gaveta vários instrumentos que já possuía. Então eu acho que alguma coisa a gente aprendeu. É o aprendizado. É o aprendizado. Da dor, é mas isso que eu vou trazer, é porque isso, a gente tá vai valendo. mostrar Tá para esses valendo. franqueados Isso. como que é o poder de trabalhar em rede, porque como a gente viu muitas franqueadoras isentando taxa de royalties, fazendo ajuda financeira para os seus Repondo franqueados, estoques. repondo estoque. Então, Foi assim, mais que isso. Né? foi muito André, eu mais. conheço gente que alugou barco com os amigos, foi Isso. resgatar gente na rua. eu tô falando do Não, operacional, mas não, o humanitário foi incrível. Não, e foi resgatar franqueado. Sim. Foi lá tirar lama, o franqueador foi lá tirar lama de dentro de loja de franqueado. Então, Eu não tô não, brincando, é foi- sério É. isso. e isso é o lado bonito do franchise, você trabalhar em pares, né? Um ajudando o outro e você tendo essa força. Então, a gente aqui tem esse papel de trazer conhecimento para vocês e ler. Por favor, gente, Guia Oficial de Franquias. É isso aí, obrigada e até o próximo. Obrigada. Beijo. Fala, franchise. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.